Meu nome é Rodrigo Guerra e venho apresentar um produto chamado de gerador autônomo de eletricidade. Esse é um novo conceito de energia. Primeiramente, qual que é o objetivo do nosso produto? Produção de eletricidade autônoma a partir de um processo de luz solar por somente 8 segundos. E o que isso resulta? Um produto que fornece energia por até 30 anos. Qual é a visão geral sobre esse produto? Primeiramente, a importância da energia limpa e renovável. Ela é um processo revolucionário e solucionador de muitos problemas energéticos. Esse produto ele é fruto de inovação de 5 modelos já anteriores realizados. Por isso é que esse protótipo ele irá chamar EX6 e EX7. Iremos produzir 2. Esse é um codinome dado a ele e ele tem a característica de mudar o conceito de energia com redução de custos. Você irá acompanhar quão eficiente é no processo de redução de custos. Primeiramente, que produto é esse a ser idealizado? O modelo de negócios, nessa primeira fase, consiste em produzir 2 produtos, 2 geradores, com capacidade de 6.000 e 12.000 watts. Ele tem uma dimensão, o de 6.000, de em torno de 95 centímetros cúbicos, e o de 12.000, 190 centímetros cúbicos. Portanto, é um tamanho pequeno para tamanha capacidade. Esses geradores são ideais para o fornecimento de energia para residências e para o comércio. Um comparativo rápido da eficácia desses geradores pode tomar como referência, no caso esse comparativo de consumo de uma residência, tomado como referência em dólar, o custo mensal de uma residência, $65. Equivale a 310 kW mês, dividindo 65 por 310, teremos aí 21 cêntimos de dólar. No decorrer do ano, $780, o custo equivalente ao consumo de energia dessa pequena residência. Levando isso a uma taxa de 9% ao ano, no segundo ano teremos, nesse caso, $850, o gasto equivalente à energia. Vamos levar para 30 anos, que é o comparativo do nosso produto. O gasto equivalente, considerando os juros, chegaremos aí a praticamente $106.000 de gastos. Agora, adquirindo esse gerador, ele terá um preço estimado de venda de $4.980. O que é esse comparativo? Nesse mesmo período de prazo de 30 anos, nessa residência gastou-se $106.000. O gerador custa $4.980. Um pelo outro é $101.000 de economia. Em percentual, passa dos 95%. Portanto, você terá a mesma eficácia de energia com um preço muito menor. E que oportunidade de investimento é essa? Nós buscamos um parceiro de negócios para investir nesse projeto que é muito lucrativo. E claro que juntos podemos colocar esse gerador no mercado, mudando, claro, o conceito básico da matriz energética mundial, ou seja, sem cabeamento, porque ele é autônomo. E o objetivo desse investimento? Nós iremos desenvolver 2 protótipos. Um protótipo de 200 watts, que tem capacidade de fornecer energia para um pequeno aparelho eletrônico, e o outro de 4.191 watts, que tem capacidade para tocar uma casa, que nós iremos tê-lo como demonstração. E fazemos o registro dessas patentes em vários países esses já selecionados. Esse é um protótipo atual, EX5, nós iremos fazer o 6 e o 7. Então esse é uma capacidade muito pequena, que toca um radinho a pilha, mas já demonstra a sua eficácia. Nós iremos inclusive aprimorar este protótipo e temos aí vários registros da eficácia desse produto em pleno funcionamento. E que mercado de usuários finais que poderemos atender com esse produto?
Bem, podemos beneficiar centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Pode ser comercializado por lojas especializadas, lojas de varejo, distribuidores autorizados, enfim, toda uma rede destinada aí ao varejo. E sua instalação é muito rápida, demora menos que 15 minutos. Consiste em pegar a base de alimentação de uma residência, no caso, e ligar esse aparelho e está funcionando. É simples assim. E a estimativa de comercialização? Nós iremos trabalhar inicialmente com os dois modelos de 6.000 e 12.000 watts para uma fábrica. E foi estipulado no período de 3 anos que essa fábrica ela vai atingir até 43% da sua capacidade. Por que 43%? Porque existe um leque para frente, que eu vou demonstrar na sequência, da viabilidade de novos produtos, porque vai depender da demanda local. Mas esses dois produtos de 6 e 12.000 watts, eles atendem aí perfeitamente o nicho que queremos atingir. No caso, residências e comércio. Tomando como referência, idealizando essa fábrica para o ano de 2024, por exemplo, nós iremos atingir 7% da capacidade fabril dessa fábrica, onde ela consegue produzir aqueles dois geradores de 6 e 12.000 watts, 120.000 unidades ano terá a capacidade. Portanto, no primeiro ano, nossa meta é chegarmos a 7%. No segundo ano, 20%. E no terceiro ano, 43%, fruto da demonstração anterior. Para quê? Para sobrar fôlego para novos produtos e, claro, entendemos aí nesse decurso de prazo o mercado de atuação. Nesse 43%, estimamos aí um pouco mais de 51 mil unidades produzidas. Projetos futuros. Esses projetos futuros, ele visa atender esse percentual acima dos 43%, que são pequenos consumidores, tipo geradores abaixo de 6.000 watts. Já vou entrar em detalhes sobre esse modelo. Setores públicos, transporte público, iluminação, também vou explicar sobre esse modelo. E, claro, carros elétricos. Portanto, para pequenos consumidores, comercialização de pequenos geradores de 800 a 1.500 watts, que atendem a pequenas residências. Iluminação, por exemplo, de uma pequena casa com televisor, geladeira, ou seja, pequenos produtos que demandam da geração de energia. O custo de um gerador deste, de 1.000 watts, por exemplo, ele vai custar em torno de $950. Então, bem diferente daqueles quase 5.000, que é o de 6.000 watts. Portanto, esse é um nicho pequeno, quer dizer, um produto pequeno com grande nicho de atuação de mercado. E, claro, o objetivo de atender a população em geral de baixo custo e obtendo aí facilidades de pagamento via empresas associadas de crédito, por exemplo. E, detalhe bem importante, ele é ideal para regiões com muita incidência de apagões. Agora, transporte público. Investir no transporte público movido a energia solar, por exemplo, é uma das alternativas que pode resolver alguns dos problemas mais graves em quase todos os países atualmente. O detalhe, quanto custa isto? É fácil colocar um painel solar num ônibus? Não. Enfim, esse gerador, ele consegue sim mover esse veículo com as suas devidas dimensões. Portanto, além de barato, ele não polui, comparativamente à eficácia dele. Iluminação pública. Uma das grandes preocupações dos órgãos do governo são chamados custos obrigatórios, de manter aí toda a iluminação de uma cidade, por exemplo. Agora, leva esse conceito de gerador de energia, uma peça pequena, que vai em cima de um poste, que ele funciona, claro, somente à noite, e tem capacidade aí para iluminar no máximo 6 lâmpadas, por exemplo, que é o necessário para um poste. Portanto, não há necessidade de fiação. Olha a redução de custos que você terá com novas regiões uma iluminação pública. E claro, agora, o carro elétrico.
um carro rodando por até 30 anos. Consegue fazer o comparativo de uma bateria atual hoje para carros elétricos com o nosso gerador? É incomparável a eficácia dele. Portanto, agora tudo o que precisamos fazer é trocar as baterias de lítio pelo nosso gerador. Todos aqueles componentes, o plugue do carregador rápido, o plugue de carga doméstica e as cargas de bordo, com todos os equipamentos necessários para a alimentação da bateria do carro, não serão mais necessárias. É só colocar o gerador e acabou. Vendeu o carro, tira o gerador e coloca em outro carro elétrico. E assim você vai levando a bateria contigo e o carro sendo comercializado. Portanto, é uma grande eficácia energética. E agora, falando em investimentos. Nós iremos trabalhar com protótipos, o de 200 watts e o de 4.191, e mais as patentes a nível mundial. Tudo isso tem um custo. Estamos falando em 3.666.000 dólares. E mais o custo de manutenção de uma equipe gerencial e técnica, que será de 122 mil dólares. Somando tudo isso, 3.788.000 dólares. E que benefício você, como investidor, terá com relação a esse empreendimento de investimentos com visão futura? Percentual nos dividendos em 12% sobre o lucro que essa fábrica irá gerar. O prazo de atuação desse teu investimento será de 48 meses. E temos uma previsão de retorno de um pouco mais de 7 milhões de dólares. Detalhe, esse valor de 7 milhões de retorno, ele foi tomado como base somente com geradores de 6.000 e 12.000 watts. Não foram considerados geradores menores, não foram considerados geradores para iluminação pública, para veículos elétricos, ou seja, nós estamos naquela faixa dos 43% de capacidade fabril. Portanto, há uma capacidade muito maior de geração de receitas, que irá, claro, nesse período de tempo de 48 meses, quem sabe, lhe proporcionar um rendimento bem maior do que os 7 milhões de dólares aí estipulados, que já é um bom investimento. Aliás, um bom retorno desse investimento. Nós temos uma projeção gráfica, onde os 48 meses foram divididos em 8 semestres. Então, o primeiro semestre, o retorno previsto de 21.652 dólares. E no último semestre, os 7 milhões e 42 mil dólares. Esses valores estão acumulados. Em laranja, equivale-se ao EBITDA, que é o lucro antes da depreciação, amortização e juros. Então ele está se mantendo uma média de 41%. E trabalhando necessariamente com os dois geradores somente, de 6.000 e 12.000 watts. Mesmo colocando outros produtos, o que poderá alterar nessa planilha? Somente os ganhos. 7 milhões, pode ser para 8, para 9, enfim. Mas o EBITDA ele normalmente tende a se manter nesse mesmo padrão. Por quê? Porque os custos de produção eles são padrões. Por quê? Tanto faz eu produzir um gerador de 1.000 quanto um gerador de 6.000, o que vai mudar são somente as quantidades de matérias-primas dentro dele. Só que o processo é o mesmo. A caixa que vai compor essa tecnologia, ela só muda de tamanho. Portanto, o que eu quero dizer? É um processo ciclo contínuo e de rápida produtividade. Porque é um produto linear. Isso quer dizer que economia em escala. É isso que eu estou dizendo com relação a manter o EBITDA praticamente quase que constante nessa faixa dos 41%. E para a viabilidade dessa fábrica? Este investimento ele está relacionado às patentes e aos protótipos. E agora temos a fábrica, que é a segunda fase. Mas com as patentes realizadas e com os protótipos em mãos, nós iremos atrás do investimento para a idealização dessa fábrica.
em que iremos demonstrar os 2 protótipos para entidades governamentais de países, principalmente que tenham carência no fornecimento de energia para a sua população. E essa segunda fase consiste na obtenção de recursos para a construção desta unidade fabril, aonde já temos catalogados todos os principais custos para com essa obra, desde equipamentos necessários à mão de obra. Detalhe, temos acesso a membros do governo de países da América Central, da América do Sul, que poderão ser nossos clientes diretos. E também apoiando na etapa de incentivos fiscais para a instalação de uma fábrica. Ou seja, nós temos um mecanismo na mão. Resta sabermos agora sermos empreendedores e fazermos esse produto tornar-se viável e acessível a toda a população que necessita de uma energia limpa e principalmente com muita redução de custos. Nós estamos falando em aproximadamente 95% de redução de custos, conforme o modelo já apresentado.